Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar a respeito da membrana plasmática. Eu vou apresentar os seus principais componentes e mostrar a função de cada um desses componentes. Além disso, eu vou passar algumas dicas que o professor poderá estar usando para explicar essa matéria de forma mais fácil de entender. Para iniciar essa conversa, é interessante que os alunos tenham uma noção da importância da membrana plasmática e como que ela foi crucial para permitir com que a estrutura da célula ficasse mais complexa e possibilitasse o desenvolvimento de criaturas também mais complexas. Bom, no início da formação do planeta, quando surgiu as primeiras formas de vida, eram organismos procariontes, as bactérias. E essas criaturas, elas eram compostas por apenas uma célula, e essa célula era feita basicamente de membrana plasmática, citoplasma e material genético. O material genético ficava disperso no citoplasma, não tinha uma membrana envolvida formando um núcleo. Com o passar do tempo, essa membrana que ficava em volta da célula, ela foi sofrendo invaginações, e algo que possibilitou a formação de um envoltório ao redor do material genético, resultando no núcleo, e também a formação de compartimentos dentro do citoplasma, que possibilitou a formação de organelas. E aí, permitiu com que a célula tivesse uma estrutura, entre aspas, mais sofisticada e possibilitou o surgimento de animais e plantas, que são seres bem mais complexos do que os organismos procariontes. A membrana plasmática ela é composta basicamente por fosfolipídios, proteínas, carboidratos e colesterol. Eu vou falar agora a respeito de cada um desses componentes. E entre esses, o que está presente em maior abundância na membrana plasmática são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são feitos por uma parte de fosfato, que é a região anterior, é uma bolinha, né, que fica na parte superior, e duas caudinhas, no qual são formadas de glicídios, que é um lipídio. O fosfolipídio ele está presente tanto na porção extracelular, né, que é a parte da célula voltada para fora, e também quanto na porção intracelular. Na verdade, é encontrada uma bicamada de fosfolipídios. E aí tem um lance muito interessante que o professor deve destacar. A parte que fica em contato com a água, no caso o grupo de fosfato, ela é polar, ela é hidrofílica, ela gosta de interagir com a água, ela tem uma certa afinidade com a água. E a parte interna dos fosfolipídios, no caso o grupo de lipídios, né, os glicídios, ele é apolar e hidrofóbico, ou seja, ele não interage bem com a água. E esses fosfolipídios, eles estão arranjados de forma assim, bem inteligente, porque fica o lado que gosta de água voltado para a parte externa e também para a parte do citoplasma, né, o meio extra e intracelular, e fica a parte que não gosta de interagir com a água voltada para a região interna da membrana. Entre esses fosfolipídios existem as proteínas. E aí a gente tem dois tipos de proteínas. As proteínas integrais, também chamadas de proteínas transmembranas, e as proteínas periféricas. As proteínas integrais, elas têm o papel de auxiliar no transporte de substâncias, né? Lembrando que uma das funções da membrana plasmática é de permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. E isso é feito com a ajuda das proteínas integrais. As proteínas periféricas, e aí o professor pode até mostrar em uma imagem, elas não atravessam toda a camada de fosfolipídios. Elas ficam apenas numa parte, na superfície. E o papel delas é auxiliar em algumas reações. Ela tem uma função enzimática, ela faz a catálise de algumas reações químicas. Outro detalhe também interessante. O professor pode mostrar uma imagem dessas proteínas e destacar que às vezes faz muita confusão. É uma proteína inteira e a proteína
com um corte. É a mesma estrutura, só que quando faz esse corte, é porque está querendo destacar o canal interno, né, e sua composição, por onde passam substâncias que irão entrar ou sair na célula. A próxima estrutura que eu vou apresentar na membrana plasmática é o colesterol. E ele tem um papel muito importante, que é o de estabilidade térmica da membrana, permitindo com que ela mantenha uma certa fluidez. Afinal de contas, a membrana plasmática não é algo rígido, fixo, ela é fluida. E para conservar essa fluidez, independente do ambiente onde o organismo estiver sendo encontrado, precisa muito da ajuda do colesterol. Geralmente as pessoas associam o colesterol sempre faz mal, mas não é bem assim. Uma certa quantidade de colesterol presente lá nas membranas auxilia nessa estabilidade térmica e melhora a fluidez da membrana plasmática. Um detalhe importante também que o professor deve mencionar: o colesterol é encontrado apenas na membrana plasmática das células de animais, não é encontrado em células vegetais. Talvez algum aluno mais esperto pode perguntar: ah, professor, mas como que as plantas então controlam a fluidez da membrana de suas células? Aí não é pelo colesterol. Lá nas plantas acontece uma mudança na composição dos lipídios, tá? Lá dos fosfolipídios, e com isso a planta consegue manter uma certa estabilidade térmica e uma certa fluidez. Tá? Então é um mecanismo análogo que as plantas adotam. A próxima estrutura que eu vou apresentar é um conjunto de carboidratos que fica na superfície da membrana, chamado de glicocálix. Esses glicocálix, eles têm o principal papel de fazer o reconhecimento celular. Eles são responsáveis por identificar outras células ou outras substâncias, como por exemplo, hormônios, anticorpos, bactérias, enfim, eles fazem uma leitura do ambiente e reconhecem as substâncias que estão em volta da célula. Um detalhe interessante também que o professor deve mencionar: o glicocálix não está presente nas plantas, ele está presente nas células dos animais. E ele pode ficar até revestido toda a porção externa da membrana, formando uma camada adicional. Essa camada adicional, lá nas plantas, existe também, só que é a parede celular. E é uma estrutura bem mais, digamos assim, forte. E, na verdade, a parede celular das plantas, além de ser feita de celulose, ela tem um pouco de glicocálix, algo que indica que no passado, quando ainda não ocorreu a diferenciação, né, entre plantas e animais, esse componente estava presente nesses dois segmentos. Outro ponto também que vale a pena o professor mencionar, e provavelmente numa figura de membrana plasmática vai estar aparecendo, são alguns fios que ficam por baixo da membrana plasmática que são chamados de citoesqueleto. Essa estrutura ela é importante para manter o arranjo estrutural e o formato da célula, e também o formato da membrana plasmática. As principais funções da membrana plasmática são, e um detalhe, gente, eu acredito que fica mais fácil de entender esse assunto de membrana plasmática, que é algo mais complexo, apresentando primeiro as estruturas, falando da estrutura, dos seus principais componentes, para o aluno ter uma noção do que ela é feita, do que se trata, e depois falando as funções. Tá? Eu acho que seguindo essa linha, o raciocínio fica mais... a explicação fica mais didática. Né? Mas enfim, as principais funções da membrana plasmática são, primeiro, revestimento celular e, de certa forma, proteção celular. Cuidado ao mencionar isso. Não é proteção mecânica. Afinal de contas, a membrana plasmática é uma estrutura muito fina, né? Em uns vídeos que eu postei nesse canal, eu deixei até claro essa questão de escala. A membrana plasmática
é na escala de nanômetros e ela pode ser visualizada apenas por microscópio eletrônico. Então ela não protege diretamente contra o impacto, mas ela tem uma atuação no controle osmótico, que é uma forma de proteção. Outra coisa, a membrana plasmática permite a comunicação de células e permite também a interação entre células e da célula com substâncias que estão no meio externo. E a principal função da membrana plasmática, que jamais poderá ser deixada de ser mencionada. Inclusive, ela é o ponto mais cobrado nos vestibulares, que é a permeabilidade seletiva. Ou seja, a membrana plasmática tem o papel de selecionar as substâncias que irão entrar na célula e também as substâncias que irão sair da célula. E algo importantíssimo para a vida da célula propriamente dita. Além de falar da membrana plasmática, nessa aula não podemos ficar sem mencionar uma estrutura que, no caso das plantas, das bactérias e dos fungos, fazem um revestimento adicional da membrana, que é a parede celular. A parede celular, nas bactérias, ela é formada por peptídeo e glicano. Nos fungos, ela é constituída de quitina e nas plantas, ela é feita de celulose. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou falar sobre algumas especializações da membrana plasmática, dando sequência, a este. E tchauzinho!